Amém, queridos? Graças e paz, tudo bem? Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje dando início a mais uma imersão. Eu quero convidar vocês, sem mais demora, me perdoe o atraso. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abre a sua Bíblia, no livro do profeta Esdras. Mas já vamos começar com um período de oração, porque por mais que a imersão seja um tempo onde juntos estaremos estudando a palavra de Deus, é um tempo também de nós nos consagrarmos, de nós nos apresentarmos ao Todo-Poderoso. Agradecer a cada um que está chegando no presencial e a cada um que está chegando também no online. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus possa te abençoar, tá? E em breve nos veremos em nome de Jesus pessoalmente. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça redentora. Muito obrigado, Senhor Jesus, que tu tem guardado o teu povo. Senhor, colocamos diante de ti agora as nossas vidas, a nossa mente, colocamos o nosso coração diante de ti, que juntos em família possamos te ouvir, possamos, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra. Se revela, Senhor, ao teu povo. Fala conosco, abençoa aqueles que estão assistindo agora, Senhor, essa live, aqueles que verão posteriormente, que vidas sejam alcançadas, que a Tua palavra seja um instrumento de restauração, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 queridos, graças e paz, todo mundo bem, graças a Deus? Tome seu assento aí. Quero convidar você, uma palavra muito conhecida. Abre a sua Bíblia, você já abriu no livro de Esdras, mas antes de ler Esdras, trouxe até aqui o nosso rascunho, né, o material. Eu já quero deixar para os irmãos tanto a aula da semana passada, que a pastora Ana teve aqui, quanto essa estarão disponíveis, tá? Nós não tivemos tempo de imprimir, mas se você quiser, é só entrar, já deixar, dá um alô para a pastora Liliane, já deixa tudo alinhado, que aí nós encaminhamos por zap, o PDF, e você pode ver posteriormente. A palavra do Senhor nos fala algo lindo, e nós estamos dando continuidade à questão da missão, né? Que nós temos que aceitar a nossa missão. Semana passada, a pastora Ana e o Pedrinho falaram coisas muito interessantes, né? Fundamentais para o processo que nós estamos vivendo. E hoje eu quero dar continuidade, só que hoje é o segundo módulo. E o segundo módulo de aceitando a sua missão é quanto do seu tempo vem sendo utilizado para o serviço de Deus. É uma pergunta muito bonita que eu quero compartilhar com você. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço da obra de Deus? Quanto? Você sabe dizer quanto do seu tempo? Realmente, quando a gente faz essa pergunta, eu fico em silêncio. Eu fico imaginando o silêncio no presencial, eu fico imaginando o silêncio quem está assistindo dentro de casa, né? Porque se você parar para imaginar, você acorda, faz seus afazeres da manhã, faz os seus afazeres da tarde, faz os seus afazeres da noite, aí vai dormir. E quanto do seu tempo você separou para Deus? E eu acho isso lindo porque o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Só que o livro de Eclesiastes foi escrito num momento muito lindo de Salomão. Foi escrito na sua velhice. E nós aprendemos que, assim como Jétro foi usado para abençoar, para direcionar a vida e o ministério, guardar o ministério de Moisés com aconselhamento, a idade produz experiência. Está todo mundo comigo, amém? Amém. Por exemplo, o Manel, eu estou vendo aqui, Manel, se tivesse hoje os 20 anos, ele não faria muita coisa que ele fez atrás.
Porque devido à sua experiência, pastor Márcio, se tivesse seus 30 anos, não faria muita coisa devido à sua experiência. Pastor Jorge, se tivesse seus 40, oh glória a Deus, não faria muita coisa devido à sua experiência, assim sucessivamente. Concorda comigo, Robinho? Por quê? O tempo, a experiência te leva à maturidade, isso no âmbito natural. Mas como eu já falei aqui na nossa casa e repito, muitas pessoas maduras naturalmente são imaturas espiritualmente. O sinal a idade avançada, a experiência no reino espiritual, não é sinônimo de maturidade. Mas isso nós já falamos sobre isso em uma das outras imersões, mas não compete ao assunto de hoje. Porém, Salomão já tinha uma certa idade avançada quando escreveu o livro de Eclesiastes. E antes de entrar no livro de Esdras, ele tem um capítulo que é fenomenal e é muito conhecido. Eu me lembro da época que a gente fazia quando a jovem fazia 15 anos, a mocidade dava essa palavra, o pastor Manuel liberava essa palavra. Se bobear até hoje, falo essa palavra. Eclesiastes capítulo 3. Você já parou para imaginar? Eclesiastes capítulo 3. Alguém lê para mim, por favor, do verso 1 ao verso 8 de Eclesiastes 3. Do verso 1 ao verso 8 de Eclesiastes 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua... Eclesiastes... Esdras, vou chegar lá. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Esdras nós vamos trabalhar em cima de Esdras. A partir do verso 1 até o verso 8. Tudo tem o seu tempo. Pode ler? Pode? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, Salomão, ele deixa claro que há tempo, ele já começa de uma forma linda, há tempo para todas as coisas, e nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo, sabe, irmãos? No auge da sua maturidade, ele relata que precisamos aprender a lidar com o tempo. Entenda, quando você aceita a sua missão de servir a Deus, você precisa aceitar a dominar e saber administrar o seu tempo. Por que isso? Pastor, eu aceitei a minha missão é servir a Deus, mas o que tem a ver o tempo com isso? Quando eu aceito a minha missão de servir a Deus, e não servir ao homem, servir a Deus, eu preciso disponibilizar o meu tempo para o Senhor da minha vida. Você está entendendo? Se você parar para ver, se você gosta, de filmes épicos, o rei, a qualquer momento que ele chamava o servo ele estava à disposição de quem? Do rei. Não era o rei que estava à disposição do servo, era o servo que estava à disposição do rei. Todo mundo concorda aqui? Amém? Então entenda, vamos puxar isso para o espiritual. Nós somos o que? Servos. Jesus nos ensinou a verdadeira liderança servidora, e a gente tem N exemplos naturais. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, entre outros homens naturais que mostraram o que é uma liderança servidora. Mas eu estou falando de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós,
que nos deu uma missão, tá? Hoje nós somos cooperadores de Cristo na terra e somos co-herdeiros com Ele no céu, amém? Amém? A palavra do Senhor nos diz que Ele nos chamou para um tempo de servir, de serviço. Então simplesmente Salomão está dizendo: se eu aceito a minha missão, eu preciso entender que acima da minha necessidade está a minha missão, e junto com a missão está a administração do meu tempo. O que acontece hoje no meio evangélico? As pessoas têm tempo para ir no shopping mesmo na pandemia, as pessoas têm tempo para falar no Zap, tem tempo para ir no TikTok. Eu estava vendo hoje, rapaz, você vai da Fazenda, tá em época, acho que se fosse melhor que o Big Brother, né? A Fazenda, tem irmã que eu vi hoje, a irmã, vai, que a filha postou e botou ela a filha postou a mãe e pôs no Insta. Eu achei fantástico. Mas isso não é pecado. Não é pecado você se divertir, não é pecado você sair, não é pecado você estar com a sua família, mas nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Por que isso, pastor? Porque quando eu aceito a missão, eu estou servindo o rei. Se eu estou servindo o rei, o meu tempo precisa estar à disposição do rei. Por isso que Salomão vai dizer: há tempo para todas as coisas, tempo até para chorar, queridos, tempo de se alegrar, tempo para chorar, tempo para pular, tempo para correr, tempo para comprar. O Black Friday está vindo amanhã. Tempo para comprar, tempo para vender, tempo para dormir. E se nós pararmos para analisar no âmbito natural, a pessoa que dorme demais, ela tem uma facilidade de ganhar peso. A pessoa que dorme demais, ela está mais suscetível a ter problemas, tá? Na sua saúde. Quando você dorme demais, você acaba perdendo metade do seu dia. Por exemplo, o padrinho acorda 5 horas para trabalhar. Imagine se você acordar meio-dia para trabalhar. Eu duvido que você estaria aqui hoje. O que acontece? A má administração do nosso tempo nos faz recusar a missão. Vocês estão me entendendo, querido? Eu preciso administrar bem o meu tempo. Por quê? Porque muitas pessoas falam que não tem tempo de ir à igreja. Porque muitas pessoas falam: ah, pastor, é pandemia. Esquece pandemia, porque isso vem de tempos. Por que as pessoas falam que os filhos não têm tempo para estar na casa? Não, porque isso, porque eu tenho aquilo. Por quê? As pessoas estão colocando a sua prioridade, o seu coração em primeiro lugar e colocando a missão em último lugar. Quando eu coloco a missão em primeiro lugar, Deus me dá uma ferramenta para que eu possa administrar o meu tempo. Sabe qual é? Domínio próprio. Querido, se eu não tiver domínio próprio, eu sou levado pelas emoções. E quando a pessoa é levada pelas emoções, as pessoas são levadas pelas oportunidades. E você levado pelas emoções e pelas oportunidades, vocês não ouvem mais o dono da missão. Você ouve os familiares, ouve as oportunidades naturais e coloca a missão em segundo plano. Mas na hora que o calo aperta, você vai para o dono da missão, que é Cristo. Você está me entendendo, meu amado? Então nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. E em Eclesiastes 3, no verso 11, vai dizer assim, ó: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E isso eu acho fantástico, porque a questão da má administração do tempo no serviço não é algo do século XX, não é algo do ano de 2020. Sempre ocorreu isso. Porque Salomão, no auge da sua velhice, ele entendeu, e ele finaliza o verso 11 dizendo assim, ó: mesmo assim, este não consegue entender, não, ou dependendo da sua versão, compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, o homem, Deus coloca no homem o coração, o desejo, o anseio pela eternidade,
mas o homem não consegue compreender o que Deus fez. Porque quando eu compreendo o que Deus fez por mim, o que Deus fez pela minha vida, a minha missão está acima de tudo. A minha missão está acima da dor, a minha missão está acima da dúvida, a minha missão está acima de casamento, a minha missão está acima de emprego, a minha missão de servir a Deus é a prioridade da minha vida. Está todo mundo aí, amém? Então, querido, e aí eu vejo algo lindo da liderança servidora. Jesus, ele nunca jogou conversa fora. Se você discorda, você diz agora, por favor. Jesus jogou conversa fora, amiga? Fala para mim, diaconisa Sandra, você viu ou já ouviu Jesus fofocando, ou Jesus tricotando, brincando, jogando conversa fora? Ouviu, Monique? Não. Por quê? Por que Jesus nunca jogou conversa fora? Porque todo o tempo que ele tinha, Manel, ele usou para nos mostrar algo muito relevante para a igreja, que é uma palavra pequena: servir, o serviço. Às vezes a gente acha que quando nós falamos de servir, de serviço, é só para pastor, só para pastora, ministro, levita, sacerdote, corpo diaconal da igreja. Não, meu amado. O serviço engloba todo mundo. Até as crianças estão servindo a Deus. E eu vou falar algo para você que talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha visto, mas se você não viu, se você não viu, eu vou recapitular. Quando a Bíblia fala de serviço, a Bíblia correlaciona, a palavra do Senhor é revelada, tá, irmãos? Com uma outra palavra: ministério. Então, quando eu estou servindo, guarda que eu vou falar, porque isso é revelação. Quando eu estou servindo a Deus, eu estou ministrando. Se eu sirvo o meu irmão, eu estou ministrando sobre o meu irmão. Você está pegando aí, meu amado? Nós precisamos entender que quando eu aceito a minha missão, dia a dia, noite a noite, eu preciso servir. A minha vida é um constante serviço, é uma constante o quê? Ministração sobre outros. Sabe quando você dobra o seu joelho de madrugada, quando o Espírito Santo te acorda e te leva a dobrar o seu joelho para orar por alguém, você está servindo ao Rei na missão que Ele te deu e você está ministrando uma bênção sobre outros e outros nem sabem. Por isso que eu quero deixar bem claro que Jesus nos ensinou a usar o tempo, tá? Os 3 anos e meio de ministério que Ele teve, a usar esse tempo de uma forma relevante. O que seria a palavra relevante? Algo importante, algo que tenha que vai nos impulsionar, que vai nos fazer andar para frente, que vai nos fazer andar em lugares altos. E que forma foi essa? Servindo. E aí, quando eu estava fazendo sobre isso, me lembrou de Esdras. E até pedi a ajuda de uma mulher de Deus, mas hoje ela falou que não estava 100%, né? Mas me lembrou de Esdras. Quem foi Esdras? Na época da minha adolescência, antes da adolescência, né? Pré-adolescência, eu achava que Esdras era uma mulher. Porque você vê o nome assim, Esdras, você está acostumado com o nome de homem, né? Daniel, Ezequiel, Jeremias, Osés, Obadias, Amós, Naum. Então você está acostumado. Aí quando você ouve Esdras, você pensava, poxa, quem é Esdras? É uma mulher? Não, Esdras foi um homem. Esdras foi sacerdote e escriba. Olha o peso da linhagem de Arão. Você consegue entender da onde veio Esdras? No seu DNA tinha uma legitimidade absurda. Ele veio da linhagem de Arão, querido. Esdras foi um sacerdote, mas eu encontro nele algo fantástico, que mesmo sem o Espírito Santo habitando, ele entendeu o valor do serviço ministerial. Agora eu vou falar para você, serviço ministerial, você tem que passar por cima de muita coisa, querido. Você passa por cima até do seu senso de justiça moral. Você quando está, eu vou servir o pastor. Não, você não vai servir o pastor. Você está servindo ao Senhor.
representando o anjo do Senhor na terra, que é o pastor do ministério. Então, quando você pega uma água, você não está pegando uma água para poder aparecer, você está ministrando sobre o ungido do Senhor. Quando abre a porta ou o portão para o pastor passar, para o ungido passar, você não está querendo se mostrar, não, eu estou ministrando, eu estou servindo, a minha missão é servir. Jesus veio para quê? Para servir. Você está me entendendo? E Esdras nos dá um tapa com luva de pelica, como dizem os antigos, porque acompanha comigo, vamos lá, Esdras capítulo 7. Lê para mim, por favor, Mira. Agora vai, Mira. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, o verso 10. Não tem problema não. A gente espera, está online. A Mira está procurando Esdras capítulo 7, verso 10. Enquanto a Mira está procurando, eu vou falar algo muito para você que eu achei isso fantástico. Eu encontrei isso num livro que diz assim, ó, eu sei que muita coisa que as pessoas quando falam assim, China, já está receosa, né? Mas a gente tem que falar porque fazer menção. Na China, algumas igrejas dão boas-vindas aos novos convertidos da seguinte forma: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver. Jesus agora tem um par de ouvidos para escutar, um novo. Tem novas mãos para ajudar um novo coração. E aí o que eu estava entendendo? Jesus, ou seja, tudo de Jesus. A pessoa aceitou a Cristo, ela é de Jesus para servir. Não é para ser servido. Quando a pessoa quer ser servida, a pessoa quer status. A pessoa quer honra. Querido, a honra e a glória vem de Deus, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a honra e toda a glória, diz o salmista. Então nós precisamos aprender, e a Bíblia nos fala, né, que algo que eu achei muito interessante, que nós precisamos partir da premissa que não existe, eu quero falar com você que está aqui, com vocês que nos assistem, não existe serviço pequeno para Deus. Mas pastor, eu fico lá na cozinha, ninguém me vê, né? Porque na igreja tem aqueles que servem visíveis e aqueles que ficam os ninjas, né? Pernis que ninguém vê. São aqueles que ficam nos bastidores, o pessoal do staff, né? Ninguém vê. E às vezes ninguém lembra. Só que quando você entende, aceita a sua missão, guarda por falar que isso é fantástico, querido. Quando nós aceitamos a nossa missão, nós não estamos preocupados em ser lembrados. Nós estamos preocupados em honrar quem nos deu a missão. Sabe, guarda que isso é primordial para a igreja de Cristo nesse tempo. Eu lembro do meu tio e a minha tia lá no sítio. Se fosse querer status, era para falar, eu fiz, eu fazia e tal e tal. As pessoas não precisam saber o que você fez, quem você ajudou, o que você limpou, a hora que você chegou na igreja, a hora que você vai sair. Porque quem aceita a missão não faz para ser visto, mas faz para que o nome do Senhor seja visto. Glória a Deus. Esdras nos ensina isso. Esdras estava no meio de um processo. Leia, Mira, por favor. Esdras 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Essa palavra que a Mira leu, eu acho fantástico. Esdras estava decidido. Sabe, querido? No âmbito natural, mulher quando decide um negócio, sei lá em casa, você é só lá em casa, sabe, pastor? Não sei como eu sou. Quando decide um negócio, Dudu, não sei se, querido, é só a graça. Aí você mostra para ela, já decidi. Tá rindo, né? Tá rindo. Porque senti que é assim lá também, Padre, né? Aí a gente para fazer a vontade, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então o que acontece? Esdras estava com essa mesma gana
que vocês mulheres dentro de casa. Ele botou, eu estou decidido. Não sou eu que leu, não sou eu que falei, não foi a minha, está escrito. Esdras estava decidido a servir. Querido, primeira coisa que antes da gente entrar na história de Esdras, você que está em casa, você que está vendo essa live, que vai ver depois e vocês estão aqui, nós precisamos nos decidir. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo as minhas vontades. Quando eu sirvo a Deus, eu não sou levado por ventos de doutrina. Quando eu sirvo a Deus, as minhas raízes se aprofundam. Agora, quando eu sirvo o desejo do meu coração, qualquer vento me tira da casa do Pai. Quando eu sirvo, olha o que eu vou falar para você. Quando eu sirvo ao meu coração, eu estou de olho no pastor. Se ele fizer alguma coisa errada, eu sou o primeiro a reclamar e o último a apoiar. Quando eu sirvo ao meu coração, eu ajudo quando me favorece. Mas quando não me favorece, não quero ser lembrado, não preciso ser lembrado. Pô, o pastor falou do pastor Márcio, falou do Diácono Manuel, caramba, eu que mais trabalhei, pastor não citou nem meu nome, puxa, que isso? Meu amado, nós precisamos entender, decida hoje, você está servindo a quem? Ao seu coração ou quem te deu a missão? Eu vou resumir. Quem é o dono do teu coração? A quem você serve? Sobre os muros, vamos levantar os muros. Esdras veio antes de Neemias, os dois trabalharam praticamente juntos. Um reconstruiu o templo, o outro levantou o muro. Eu não sei para o que Deus te chamou, qual é a tua missão, mas independente da missão de cada um, o propósito é para a glorificação do nome do Senhor. É para restaurar o templo, eu vou restaurar. É para levantar o muro, eu vou lhe fazer. É para ficar lá na porta, na chuva, eu vou ficar. Tudo tem propósito, não existe serviço maior, serviço menor. Tudo tem um propósito. Existe isso que a Mira leu, o Esdras, ele estava num processo violento. Ele estava entre um período de transição. Repita comigo, transição. Se você parar para avaliar, antes do Bolsonaro, quem era o presidente? Dilma, né? Aí a Dilma saiu, o Bolsonaro entrou. A equipe da Dilma ficou? Não, veio a equipe do Bolsonaro. O Bolsonaro mudou muitas coisas, amém? Está todo mundo comigo, amém? E o que acontece? Quem era favorecido estou falando do âmbito natural, quem era favorecido na gestão da Dilma, com a troca de governo não foi favorecido. Concordam comigo, amém? Vamos puxar isso para o espiritual para Esdras. Esdras estava em dois processos: Rei Dario e Artaxerxes. Um tinha uma gestão, o outro teve uma gestão, mas Esdras decidiu aceitar a sua missão e servir. O período de transição entrou, mas a glória de Deus permaneceu. Aonde eu quero falar, querido? Não importa a gestão humana. Quando você decide aceitar a sua missão no espiritual, não importa a gestão humana. Estou falando para você porque domingo nós temos eleição. Não importa a gestão humana. Eu vou repetir, domingo nós temos eleição. Não importa a gestão humana. Quando eu aceito a missão, Deus me favorece, independente da forma de governo. É de direita, eu vou ser favorecido. É de esquerda, eu vou ser favorecido. Pô, o PT voltou, eu vou ser favorecido. Não, agora tá com terror no Brasil, eu vou ser favorecido. Por quê? A missão que eu aceitei não é a missão de servir ao homem, mas é a missão de servir o Criador do homem. Então ele me garante. Então Esdras determinou: eu estou no período de transição, mas eu decido hoje, eu estou decidido a estudar a lei do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com serviço? Vou falar para você. Existe uma antiga comparação, né, que diz assim: alguém já ouviu falar do Mar da Galileia? E alguém já ouviu falar do Mar Morto? Qual é a diferença? Um tem peixe, o outro tem o quê? Morte, né? Sapo.
É muito sal, nada sobrevive. Aí eu estava estudando, diz assim, o mar da Galileia é cheio de vida. Repita comigo, cheio de vida. Não, mais forte, querido. Cheio de vida. Isso, por quê? Porque ela recebe a água e também deságua. E o mar morto? Ele recebe e não faz nada. Sabe o que eu estou falando, querido? O que você está fazendo com o que você recebe de Deus? Esdras estava recebendo. E aí ele falou, eu estou decidido a estudar a lei do Senhor e praticá-la. Pastor, cadê o serviço? Vem agora. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Atenção, igreja. Atenção, você que nos ouve. Pega essa no teu coração, pega no teu espírito. O que você está fazendo com o que Deus está te dando? Não guarda, porque você vai ficar só engordando. Você precisa decidir hoje aceitar a sua missão e servir. E a liderança servidora não está em você ficar ali no seu mundinho, sabe? Você sair da sua zona de conforto e começar a servir. E tem muitas pessoas que não estão evoluindo espiritualmente porque não estão sendo ensinadas da forma correta. Porque tem muita gente que recebe, que estuda, mas não se dedica a ensinar. E Esdras falou, eu estou decidido a estudar, vou me dedicar, porque eu vou ensinar ao povo israelita. Está todo mundo comigo, amém? Amém. E aí eu aprendi algo muito interessante, que às vezes estamos dando a nossa vida por algo, mas por algo que é transitório. Você já parou para imaginar que isso acontece dentro da igreja? Estou falando dentro da igreja. Da igreja, não estou falando só da Taquara. A igreja como o corpo de Cristo, como um todo. Muitos dão a vida por uma carreira profissional. Não é pecado você procurar o sucesso, você crescer espiritualmente. Mas muitos dão a vida por uma carreira profissional. Muitos dão a vida por um esporte. Muitos dão a vida por um passatempo, por uma fama, por elogio, por riquezas, mas não dão a vida pelo serviço. Não, tem que estudar, eu tenho que isso. Logicamente você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte, mas você não pode fazer disso um empecilho para fazer a obra, porque Salomão, aquilo que a gente falou no início, há tempo para todas as coisas. A má administração do seu tempo, vou falar porque que fica aí guardado na tábua do teu coração. A má administração do seu tempo, do nosso tempo, nos leva, porque eu me incluo nisso, nos leva a não avançar. Sabe aquilo que, poxa, eu tô aqui, não saio daqui. Tem gente que é assim. Sabe por quê? Vem à igreja, gosta do ambiente, recebe, levanta a mão, até chora. Até lágrimas rolam no rosto. Mas a pessoa não sabe administrar bem o seu tempo e não entende que fala da boca que primeiro Deus. Mas na hora do vamos ver, a sua realização profissional está em primeiro plano. Os seus desejos, a fama, as riquezas, os passatempos estão em primeiro plano. Ah, pastor, o senhor está falando isso, que o senhor quer me ver 24 horas na igreja? Não, não é isso não. Eu estou falando porque primeiro Deus, por último você. Primeiro sempre as coisas de Deus. Aí nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Está todo mundo aí, amém? E o livro de Esdras, conforme eu falei, ele dedicou, a gente já está finalizando, ele estava decidido a estudar a lei, mas ele, além de sacerdote, escriba, vindo da linhagem de Arão, ele mostra o objetivo que ele estava disposto a restaurar o povo de Israel, o povo de Judá. Ele estava disposto a restaurar no seu retorno, tá, do exílio babilônico a Jerusalém. E a luta para restaurar o templo foi grande. E essa luta, se você ver alguns versículos do livro de Esdras, vai dizer que a mão do Senhor estava sobre Esdras. A mão do Senhor estando sobre Esdras significa que Deus estava garantindo a vida de Esdras.
Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Mas para que a mão do Senhor permaneça sobre a nossa vida, eu preciso aceitar a missão e servir a Deus, e não o meu coração. E Esdras entendeu isso porque uma das coisas que ele fez, que eu até anotei aqui, que eu achei fantástico, ele, além de restaurar o templo, ele teve uma reforma, está lá no capítulo 7, ele fez uma reforma espiritual. E ele restaurou a moral. Sabe o que é isso, você restaurar a moral? Pensa em alguém sem moral. Uma pessoa sem moral é sem o quê? Credibilidade. Uma pessoa sem moral, ela não tem credibilidade. Hoje em dia, vou resumir, hoje em dia, antigamente, as pessoas eram medidas, o seu crédito era na praça, era se tem nome sujo ou nome limpo, correto? Hoje em dia não basta você ter o nome limpo. Eles vão lá e tem uma pontuação que é chamada de quê? Score. E aí que vai determinar o tanto de crédito que vai ser liberado para você. Porque a credibilidade do homem na sociedade está tão baixa, que nem os próprios bancos, as instituições financeiras estão liberando que era para ser liberado. Não basta hoje você ter o dinheiro, ter condição para pagar e ter um nome limpo. Você tem que ter o quê? Credibilidade. O povo estava sem moral espiritual. O povo estava sem credibilidade. O que Esdras fez? Eu estou decidido a mudar isso daí. Decida hoje, querido. Decida mudar o fluxo espiritual na tua casa. Decida mudar o fluxo espiritual do teu casamento. Decida mudar, você que está em casa, decida mudar hoje o posicionamento da tua vida, a tua visão. Decida. Esdras simplesmente falou, não, eu vou restaurar. Além da reforma do templo, além da reforma espiritual, agora eu vou trabalhar em cima da reforma moral do povo de Deus. E isso é difícil, porque isso gasta tempo. Esdras começou a trabalhar na reforma moral. Na reforma moral, pastor? Como assim reforma moral? Eu estou falando do povo de Deus, amém ou não amém? O povo de Deus estava tão perdido, que acabou casando com mulheres idólatras, pagãs. E o que isso acarretou? O povo de Deus acabou adorando a outros ídolos. Agora que eu vou falar para você, querido, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então repita comigo, eu sou fruto da glória de Deus. Então, querido, Deus não divide você com ninguém. Deus é ciumento, amém? Você é a menina dos olhos de Deus, biblicamente falando. Então, simplesmente, Esdras, ele começa a mostrar para o povo que, tá errado, cara. Mas a mulher é bonita, o homem é bonito. E daí tu tá errado. Você está olhando para a forma errada. Você tem que olhar para quem é do mesmo, para quem segue a mesma visão que você. Porque quando você se relaciona, a visão de Esdras, quando você se relaciona, quando você senta à mesa, quando você permite que as pessoas que não professam a mesma fé que você entrem no ambiente que é consagrado a Deus, você está dando liberdade, legitimidade, tá? Para o que habita dentro dele entrar na sua casa. Então, simplesmente, o que Esdras falou? Para ele, gente, está errado. Está errado isso. Nós somos um povo especial. Nós somos nação eleita. Nós somos um povo que estávamos presos no Egito, humilhado, e o tempo de escravidão. Só que Deus mudou isso. Deus ouviu o nosso clamor, por isso Ele desceu. Então esse casamento, essa relação que está havendo entre vocês, entre o povo de Deus e as nações pagãs, não procede da vontade de Deus. O povo, se vocês continuarem assim, vocês vão ladeira abaixo, porque uma coisa puxa a outra. Olha o que eu vou falar para você, começa assim, ó.
Começa com uma coisa que tu acha que é natural. Pô, é natural, pô, é normal. Começa assim, é natural, é normal. Aí começou no natural e normal. Aí do natural e normal você já pula, pô, começa, pô, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo está indo, eu vou também. Deus ama todos, o sol brilha para todos. Aí começa, não, eu estou vivendo o período da graça, que ela começa, aí tanta coisa. Daqui a pouco, quando você vê, você está adorando outros deuses. Altares estranhos foram feitos na tua casa, e Esdras estava falando isso. Tanto que Esdras chegou e bateu com, acompanha comigo aqui, ó, no capítulo 9, na oração de Esdras, no capítulo 9, o verso 9. Olha a oração de Esdras, a gente já está finalizando, tá, irmãos? Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia, que é aquela questão dos Medo-Persa que eu falei, a questão de Dario, Artaxerxes, eu falei no início. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Essa foi a oração de Esdras no verso 9. E no capítulo 10 é a confissão do pecado do povo. Ele fala sobre o casamento misto, que é isso que eu estava falando com vocês. O que acontece? Esdras está lembrando, na oração de Esdras, Esdras está lembrando, o Senhor me tirou da escravidão. Mesmo eu lá, o Senhor não me esqueceu, o Senhor ouviu o meu clamor. Então o que eu entendo, o que eu aprendo aí? Quando eu estou servindo a Deus, eu não esqueço daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Pastor, por quê? Mas a palavra do Senhor diz que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. As pessoas acham que você tem que trazer só promessa. Não. Lembra da onde você é, da onde você saiu. A palavra do Senhor vai dizer, lembra da onde que caíste. Você lembra de onde você saiu? Se você fechar os seus olhos e olhar assim, quem era você há 10 anos atrás, quem é você hoje? Quem é você? Quem era você um ano atrás, quem você é hoje? Isso é trazer a memória que te dá esperança. O que Deus fez por você, da onde Deus te tirou, o que Deus te livrou. Então nós precisamos entender que o que Esdras estava falando com o povo. Nós vamos fazer uma reforma espiritual. Nós vamos reerguer um templo, mas eu preciso levantar a moral do povo. E a gente não levanta a moral do povo com tapinha nas costas, nem com abraços. Pastor, o tempo de abraço falou. Tá bom, nem com álcool 70. Não é assim que se levanta a moral do povo. O povo precisa lembrar da onde ele saiu e quem tirou ele de lá. O povo precisa acordar para lembrar o que Deus já fez e aquilo que Deus continua fazendo. É assim que a credibilidade vai voltar. E Esdras foi, olha, eu sou escriba, mas mesmo sendo escriba eu sou sacerdote. E como sacerdote eu tenho uma raiz. Eu sou da raiz de Arão. A vara de Arão floresceu. A vara desse povo vai florescer. Então Esdras estava decidido. E hoje, para a gente poder finalizar a imersão de hoje, essa dedicação de Esdras, e eu escrevi isso que eu achei fantástico para a gente poder fechar, né? Eu botei assim, como fruto da sua intimidade com Deus, o novo rei Artaxerxes, o sucessor de Dario, o Medo-Persa que eu falei, tá? Ele manteve a ordem. Lembra do período de transição que eu falei? Ele manteve a ordem da reconstrução do templo. Ele reforçou a ordem para o sustento da obra e manteve o apoio dado pelo seu sucessor. Guarda isso. Por que Artaxerxes, quase enrola, né, manteve essa graça sobre a vida de Esdras e sobre o povo? Porque Esdras decidiu servir e ensinar o povo. Quando a gente decide aceitar a nossa missão, não importa quem está no governo, o que importa
é que até as pedras obedecem à voz do Todo-Poderoso. Deus, Ele tem poder no céu, Ele tem poder na terra e Ele tem poder debaixo da terra. Isso se evidencia na nossa vida quando nós estamos servindo a Deus. Então, a mensagem em versão de hoje é para você poder aceitar a sua missão, serve a Deus. Esquece se você vai ser lembrado. Os profetas anônimos aí. Até hoje, quando a gente fala de Naamã, tem o nome da pessoa lá. Não tem, não fala o nome do rapaz, da menina. Não fala. Por quê? Ué, só um nome que tem que ser lembrado, querido. É o nome de Cristo. Esquece reconhecimento. Porque o reconhecimento que você precisa, você já tem. Você é filho. Você foi adotado. Aceitou a paternidade de Deus. Você é a nação eleita. Um reconhecimento melhor que isso. Então o que Esdras estava falando? Opa, eu podia estar ali, eu sou escriba, eu podia estar simplesmente permanecer na minha, ficar na minha, mas está me inquietando. Eu estou vendo a obra cair, eu estou vendo a moral do povo indo abaixo, descer ladeira abaixo, e eu não vou fazer nada. Eu vou fazer sim. Por quê? Porque a minha missão é servir. E quando eu ajudo o meu irmão, eu estou ministrando sobre o meu irmão, eu estou servindo a minha igreja local, eu estou servindo também a primeira igreja, que é a casa do meu irmão. Eu preciso aprender que, para que eu possa levantar as minhas mãos e ter governo e autoridade, eu primeiro preciso entender que só se aceita a missão quem está disposto a servir. O governo e a autoridade, ela vem. Mas primeiro eu preciso aceitar a minha missão e aprender a servir. Amém? Amém. Então assim a gente está finalizando. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Graças a Deus. Então aprenda um pouco sobre Esdras, tá? E eu te aconselho a ler o capítulo 7 e também o 10, que aí você vai entender que Esdras e Neemias, os dois andaram juntos. Um reconstruiu o muro, outro reconstruiu o templo. Os dois ouviram piadinhas, os dois ouviram críticas, os dois encontraram aquilo tudo arrebentado, mas os dois permaneceram e avançaram. Nós vamos permanecer e nós vamos avançar. Em tempos de pandemia, em tempos que você olha, os hospitais já estão lotados, nós precisamos servir a Deus, respeitando as normas da OMS. Nós precisamos servir a Deus primeiro na nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Então, antes de você botar uma música que não é de Deus, querido, pensa: poxa, eu gosto da batida, mas aqui é a minha primeira igreja, eu preciso servir a Deus. E quando eu sirvo a minha casa, eu sirvo a Deus, porque eu estou ministrando sobre a minha casa. Não deixe nem qualquer pessoa entrar. Poxa, mas é uma pessoa querida, é uma pessoa amada, gosto muito. Não deixa qualquer um entrar na tua casa. Ah, pastor, é só para usar o tapete sanitizante, deixar o sapato lá de fora. Meu amado, nós somos homens e mulheres de Deus, entrar no reino espiritual. Então guarda essa palavra de hoje, que seja um tempo de instrução para minha e para a tua vida, e juntos nós possamos aceitar a nossa missão e servir. E eu vou falar para você, servir a Deus não tem esse negócio de hora não, tá, irmãos? É 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, fora os bissextos. Amém? Amém? Então nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um clamor. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar pela bolsa apostólica da casa de Deus. Dízimo e oferta são culto a Deus. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela os dados bancários da igreja. Vou pedir para você, querido, se você puder ofertar, se você puder dizimar. O dízimo é uma ordenança, a oferta é um ato de adoração. Você pega, você coloca, é Banco Santander. Pastor, eu quero fazer um voto com Deus. Amado, você faz o voto com Deus. Pastor, eu quero saber como é que faz, como é que procura. Procura um dos nossos tesoureiros. O pastor não lida com dinheiro, tá? Pastor Jorge, diaconisa Sandra. E eu quero te convidar você a servir a Deus.
Porque quando você serve a Deus, você serve a sua igreja local, você é fiel no dízimo e é fiel na oferta. Eu agradeço muito a Deus pela fidelidade e a lealdade do povo. E nós precisamos entender que em todo tempo nós somos provados e também tentados. Deus prova, o diabo tenta a você a não ofertar, a não dizimar. Não. O ato que eu vou falar para você, meu amado, aceita a sua missão. E quando você aceita a sua missão, primeiro Deus. Então, primeiro é Deus em tudo, em todo o tempo, tá? Não só na nossa igreja, ou na igreja onde você congrega, que nos assiste. Ser fiel com o seu dízimo, ser fiel com a sua oferta. Nós estamos vivendo tempos onde Deus tem provido dia a dia. E eu quero deixar minha palavra de gratidão, tá? A todos os irmãos. Nós conseguimos, para a glorificação do nome do Senhor, já veio a primeira parcela e foi paga. A primeira parcela das cadeiras foi paga. O nome do Senhor tem sido glorificado. Senhor, muito obrigado por cada um da igreja, desde o maior até o menor. A fidelidade, a lealdade ao ministério de Cristo. O ministério não é meu, é de Cristo aqui na terra. Então nós somos gratos. Mas assim como nós passamos por transações, por situações, outras igrejas também passam. Nós vamos levantar um clamor agora pela bolsa apostólica da nossa casa, por toda a igreja. Nós estamos vivendo um momento onde muitas igrejas já voltaram a suspender as suas atividades, e isso influencia, tem um impacto na bolsa apostólica. Mas nós vamos orar para que o impacto seja positivo em todas as igrejas. Que nós possamos viver emprestarás a muito e não pedirás emprestado. Feche seus olhos aí. Senhor, aqui clamamos, muito obrigado, Senhor, pela bolsa apostólica. Eu te agradeço por esse momento de oferta, dízimo, Senhor. Senhor, a oferta é um ato de adoração, o dízimo, Senhor, é uma ordenança. E nós colocamos a nossa fé em ação. Aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dizimar, aqueles, Senhor Jesus, que vão fazer a sua transferência bancária, abençoa, multiplica, Senhor. Aqueles que não são desse ministério, mas são colaboradores, parceiros, nós agradecemos pela vida deles e multiplica a semente dos teus filhos. Agora eu te peço, Todo-Poderoso, que o Senhor mande uma bênção, Senhor, uma unção administrativa para a nossa igreja, para todas as igrejas evangélicas, que todas as igrejas, Senhor, que professam a verdade e vivem a verdade, recebam uma bênção da multiplicação nesse exato momento. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas, que as dificuldades sejam postas por terra. Está chegando, Senhor Jesus, aonde muitos ainda receberão 13º, outros receberão 14º. Tu sabes da necessidade da tua igreja. Entra com providência e levanta ajudadores. Levanta ajudadores para a igreja lá da esquina, a igreja pequenininha, a igreja grande, a igreja A, B ou C, não importa o nome, porque estamos levantando a bandeira de Cristo. Que o vento todo-poderoso do Senhor possa passar agora e liberar uma unção de prosperidade, abençoar as finanças de todas as igrejas, Senhor, que pregam a verdade e que vivem a verdade, Senhor. Nós te suplicamos, porque nós precisamos da tua ajuda, precisamos do teu amor. Entra com providência, toda dificuldade seja posta por terra, tudo aquilo que está travando seja destruído em nome de Jesus. Há poder nas nossas orações, e nós viveremos um tempo de liderança servidora, onde estaremos servindo a nossa igreja local, servindo aos nossos irmãos, e assim o nome do Senhor continuará a ser honrado, Pai amado. Ouça a nossa súplica e aceitamos a nossa missão de ver a tua vontade nessa terra, em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Amados, antes de nós finalizarmos, eu vou pedir para a pastora Liliane vir aqui. Ela vai fazer uma oração. Hoje nós recebemos uma informação, compartilhei com alguns irmãos, né? Alguns irmãos nossos, eles testaram positivo, e alguns pastores que já estiveram aqui, que são de outros ministérios, também testaram positivo. E a nossa pastora Mãe Vera, ela testou positivo.
fiquei sabendo hoje, e nós vamos levantar um clamor. Hoje estava conversando com o pastor Manuel. Nós vamos levantar um clamor, orar pela saúde da pastora Vera e orar pela saúde de todos aqueles pastores, todas as igrejas, sabe, pastor? Para que a mão poderosa do Senhor possa restaurar a saúde. Os hospitais já estão lotados, hospitais particulares, municipais, já estão todos lotados, né? A UPA, quando chega alguém, já manda voltar para casa. O hospital está mandando voltar para casa. Mas eu creio no poder da oração. Então nós vamos orar pelos irmãos que estão em recuperação aqui da igreja. Vamos orar pela pastora Mãe Vera, levantar um clamor, porque Deus está nesse lugar. Amém, querido? Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Espírito Santo de Deus, sabemos que nada foge do teu controle, ó Deus. Sabemos que nada acontece sem a sua permissão, ó Pai. Mas neste momento a sua igreja se reúne, ó Deus, para clamar a Ti por socorro, Senhor. Espírito Santo de Deus, que neste momento, ó Pai, os Teus anjos da cura possa tocar, ó Pai, na vida, Senhor Jesus, dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, toca nos Teus ungidos, ó Pai. Coloca uma gota do Teu sangue na corrente sanguínea, Senhor Jesus, dos Teus servos, ó Pai, para que este vírus seja expelido pelo corpo, Senhor, para que a recuperação seja breve, ó Pai. Espírito Santo de Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor faça uma visitação na pastora Vera neste momento, ó Deus. Restaura a saúde dela, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, a imunidade dela, ó Pai, para que ela logo possa se ficar curada, Senhor. Assim como ela, o Senhor possa visitar a cada um que está infectado neste momento, Senhor. Toca, Senhor Jesus, na saúde, restaura, fortalece, Senhor. Visita cada lar, Senhor Jesus, aqui representado. Visita cada lar, Senhor Jesus, dos teus filhos neste momento, Senhor. Visita os hospitais neste momento, Senhor. Cada um, Senhor Jesus, que necessita do seu socorro, que possa ser tocado agora pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus. Estamos clamando, Senhor Jesus, a Ti, ao Deus do possível, ao Deus de milagres, Senhor, ao Jeová Rafa, ó Pai. Espírito Santo, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Senhor Jesus, porque basta uma palavra Tua, ó Pai, para que tudo possa ser mudado, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tudo tem o Teu tempo e tudo tem a Tua hora. Então nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa guardar os Teus, Senhor Jesus, que os Teus anjos, Senhor, que o Teu sangue possa estar cobrindo aqueles que não foram, Senhor Jesus, contaminados, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por aqueles que já se recuperaram, Senhor. Já Te agradecemos pela cura dos Teus filhos, ó Pai. Te glorificamos porque o Senhor é um Deus bondoso e amoroso e não abandona os Teus filhos, Senhor. Então, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos a certeza que o Senhor irá operar este milagre, que o Senhor irá se manifestar para os seus, ó Pai. E Te pedimos, Senhor Jesus, e se porventura for da Tua vontade alcançar algum, Senhor Jesus, assim como nós temos visto muitos sendo alcançados, ó Pai, que o Senhor dê graça, Senhor, que o Senhor dê saúde, que o Senhor revigore, Senhor Jesus, que o Senhor sustente, ó Pai, para que eles possam testemunhar, Senhor, dos Teus feitos na vida deles, ó Pai. Tudo tem um propósito, Senhor. Tudo tem um momento. E o Senhor está no controle de tudo. E nós estamos nas Tuas mãos. Porque nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento. Confiando de que o Senhor cuidará de tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Estamos terminando. Guarda essa palavra. Decida servir. Aceite a tua missão, aceite a missão, aceite a missão. Missão dada é missão cumprida, não é? Então que a luz de Cristo continue te abençoando. E você que está aqui, você que assistiu, te incentivo, estuda o livro de Esdras em casa. Vale a pena. Sacerdote escriba que manteve-se íntegro na presença do Senhor, né?
E a mão do Senhor esteve sobre Esdras todos os dias. E a mão do Senhor estará sobre a vida da igreja todos os dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Deus, recaiam sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, Deus. Se você crê, aceita e recebe essa palavra em uma só voz, diz amém. Deus abençoe, fique em paz, querido. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã. Sábado, ordenação pastoral e reconhecimento diaconato. Sábado, às 18 horas. Inscrição pelo telefone da igreja. DDD 21 98588 6834. Eu quero aproveitar para falar a você que nos assiste, essas e outras palavras, tá? Ministrações estão no YouTube. Entra lá no YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Vai estar lá no YouTube, tá? Nós já estamos no YouTube. Entra lá, visita, ativa o sininho e compartilha. E você compartilha com todo mundo, porque isso, o fato de você compartilhar essas e outras palavras, os chamados para vencer, entre outros, você vai estar servindo, levando um alimento sólido, vivo, que é a palavra de Deus, para muitos que estão famintos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Fica em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.